Olá, meus irmãos, a paz do Senhor seja com todos vocês, que Deus já te abençoe, te livre e te guarde de todo o mal, amém? Já compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe seu like, amém? Ajude a evangelizar, amém? Hoje eu vou pregar para nós aqui Jeremias capítulo 30, versículo do 13 ao 15, que fala assim: não há quem defenda a tua causa para te aplicar curativo. Não tens remédio que possa curar. Todos os teus amantes se esqueceram de ti e não pergunta por ti, porque te ferem com ferida de inimigo. Te feri com ferida de inimigo e com o castigo de quem é cruel, pela grandeza da tua maldade e multidão de teus pecados. Por que grita por causa da tua ferida? Tua dor é incurável, pela grandeza de tua maldade, multidão dos teus pecados. Eu fiz estas coisas. Vou ler o ensinamento. O Altíssimo jamais fecha os olhos para os nossos pecados. Então você já viu aqui que quando você peca, o Senhor Jesus está vendo. Ele não fecha os olhos, ele vê o seu pecado. Então não tem pecado escondido que Deus não veja. Tudo que você faz, Deus vê. Às vezes você faz escondido de humano, mas de Deus não, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Amém? Continuando o ensinamento, pois ele não inocenta o culpado e também não condena o justo. Sua natureza perfeita não lhe permite fazer exceção de pessoas. Por isso, as consequências da rebeldia serão certa na vida de quem peca contra ele. Apesar de ser o povo escolhido de Israel, transgrediu e se negou a lhe obedecer. Então a pessoa que ela nega a obedecer a Deus, ela vai colher as consequências. Porque o Senhor fala que a gente tem que obedecer a palavra dele, tem que obedecer às repreensão, que ele nos mostra nossos erros, para nós se redimir, pedir perdão para ele e fazer o que é certo, entende? Por isso sofreu. Nas mensagens, Deus afirma que a nação está doente espiritualmente, amém? Por causa do pecado. Então a gente vê que o pecado, ele adoece a vida espiritual. A nação, o povo está doente por causa do pecado, porque o povo peca, não pede perdão para Deus, não deixa o pecado, continua pecando contra Deus e Deus está vendo. Por mais que você peque muito bem escondido, mas os olhos de Deus estão ali, vendo o seu pecado repetitivo. Você não, e mais que você pede perdão, você repete o mesmo erro. Quando a gente pede perdão para Deus do pecado, a gente não deve voltar a pecar. A gente tem que ficar consciente que não pode mais voltar ao erro. Ela feriu a si mesma e provocou uma dor incurável ao abandonar a fé. A nação, tá falando da nação, né? A nação que não abandona o pecado provoca uma dor incurável. A cura viria por meio do arrependimento. Isso através do arrependimento é que nós temos a cura da nossa alma, a cura dos nossos pecados. Quando a gente tem um arrependimento de verdade, genuíno, nós não conseguimos mais pecar, voltar para o mesmo pecado. Então tem gente que se arrepende, mas não é aquele arrependimento de dentro para fora. É aquele arrependimento que vai voltar ao erro de novo. Então o Senhor fala que a nação está doente por conta do pecado e falta de arrependimento genuíno. Arrependimento que cura o pecado, que confronta o pecado.
arrependimento genuíno que nós tem que ter e do retorno à obediência. Então nós tem que ter, parar de pecar, ter o arrependimento genuíno e obedecer ao Senhor, para a gente poder ter uma vida dentro do padrão de Deus, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, porque nós tem que caminhar rumo à salvação. Então nós tem que manter a salvação aqui na terra, para quando a gente vir sair da terra, a gente ter nossa salvação eterna, porque se a gente não ter decisão também, decisão de andar com o Senhor, é difícil. Você não tem a decisão de andar com Cristo, mas você anda sem decisão. Aí você vive pecando contra Deus, desobedecendo, porque você não tem a decisão para qual lado você deve andar. Você não se decidiu se você quer viver no reino de Deus ou no reino das trevas. Você está hoje no mundo, amanhã você está com Deus, hoje você vai para a igreja, amanhã você vai para o mundo. Isso não é decisão, irmão. E muito menos arrependimento. A gente, para andar com Deus, tem que ser tudo certinho. Tudo certinho. Primeiro tem que ter o arrependimento genuíno do nosso mal feito, daquilo que a gente fez. Segundo, ter o batismo de arrependimento, que é o batismo nas águas. E terceiro, a gente receber o Espírito Santo. E quarto, né? A gente tem que andar no reino de Deus. Andar. Fugir do pecado, fugir da aparência do mal, mudar a nossa mentalidade. E a gente tem que continuar isso até o nosso Senhor chamar, para a gente poder estar pronto para ir para a salvação eterna, moradia eterna, que é a moradia eterna é com o nosso Pai. Se você escolher aqui na terra, você vai para o nosso Pai. Se você não escolher ficar no mundo, você já sabe para onde vai, irmão. Não tem como decidir outra decisão, são somente essa decisão, ou um lado ou outro, no final da nossa caminhada, entende? Que Deus abençoe, te livre e te guarde de todo mal. Amém. E graças a Deus.